Amém? Nosso seminário terá como tema Missão Integral, a ação dos agentes do reino. Eu queria convidá-la para vir à tribuna. Quero convidar você a curvar a sua cabeça e vamos orar por este trabalho. Deus eterno, justo, santo, maravilhoso, nós te exaltamos, Pai, por este momento de aprendizado, esta oportunidade que temos de receber de Ti, através da Tua Filha, estes ensinos, estas orientações tão preciosas para o nosso crescimento como igreja Tua, como povo Teu. Que o Teu Espírito nesta tarde derrame da Tua graça sobre nós e venha trabalhar em nossas vidas, no nosso coração, a fim de que saiamos daqui edificados, fortalecidos, orientados, esclarecidos sobre tudo aquilo que o Senhor tem em projeto para nossas vidas. Recebe nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Boa tarde, a paz para todos, amém? Amados, eu quero pedir perdão também, porque eu tenho uma apresentação e essa palestra, ela está toda com slide, tem áudios bem interessantes da gente ouvir, mas deu um probleminha lá, meu cabo é VGA, o da igreja é HDMI, e a gente não conseguiu ligar. Então vocês vão só me ouvir. Eu espero que o Espírito Santo me dê graça para que você não tenha sono e você consiga só me ouvir. Amém? Leandro me chamou e Leandro disse: Adilmar, eu queria que você falasse sobre a ação dos agentes do reino, na perspectiva, claro, da missão integral. E ele disse: eu quero que você aborde como você aborda no seu livro. Eu estava pregando em Belo Horizonte e vim de lá direto para cá. Então, o material que eu levei para Belo Horizonte acabou lá. E eu estou sem nada para apresentar a vocês. O marido maravilhoso está vindo de João Pessoa e está trazendo os livros. Esse livro que o pastor falou, ele foi a minha dissertação de mestrado. Eu fiz o mestrado em teologia lá no Betel e eles gostaram muito e a banca indicou para se transformar no livro. E, gente, que coisa linda, para a honra e glória do Senhor. Esse livro concorreu ao maior prêmio da literatura evangélica do Brasil, no ano que foi lançado. E ele concorreu com autores como Max Lucado, como Philip Yancey, e tantos outros autores aí que nós nos temos alimentado tanto deles. E esse livro ficou entre os 3 finalistas. Glória a Deus. De uma paraibana, de uma mulher nordestina, e estava lá o nosso livro. Então, assim, ele agora está na 2ª edição e eu vou estar lançando a 2ª edição aqui no evento, acho que hoje à noite. Vamos ter uma horinha, tá? E aí você vai, então, já vai ser apresentado o conteúdo desse livro, que foi o que o Leandro me pediu. Ele disse: eu quero que você trabalhe com as pessoas, com os líderes da igreja, a perspectiva, o que eles entendem de missão, para poder entender o que é a ação de agente de reino. Porque às vezes, gente, a gente está falando um monte de coisa que a gente não está entendendo o que é. A gente está falando de reino, e eu vejo tanta gente falando de reino, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. E quando você vai para a prática das igrejas, elas não estão entendendo nada do que é esse negócio de reino. Fala de missão, a minha missão, a sua missão, não está entendendo nada do que é missão. E quando entra para a missão integral, aí o negócio descamba. E aí você vê doutor sentado em programa de TV falando um monte de abobrinha, porque não está entendendo o que é missão integral. Então você vê o cara com conhecimento teológico profundo, mas falou besteira porque não sabe o que é missão integral. Então, o que eu acho que a gente precisa, gente? A gente precisa entender o que é que fundamenta a nossa ação. Porque nós vivemos numa pós-modernidade em que nos diz assim: eu quero saber o que é que resolve. 5 passos, o que é que resolve? Já, para ontem, amanhã. Pastor, os números, cadê o resultado? Nós vivemos num modelo pragmático ao extremo. Então a gente quer o que dá resultado. Como é que eu faço? Qual é a ação? Me diga os passos. E aí, como é que a gente começa? Onde é que está o caldeirão da sopa? É missão integral. E a gente não está entendendo o que é. Então, nessa tarde, você vai viajar comigo para entender o que é que fundamenta a ação de um agente do reino de Deus. Amém?
Amém, gente? Amém. Ninguém durma, não. Se dormir, eu vou chegar aí e vou cutucar você. Tá certo? Vamos lá, vamos lá. Imagina que eu estava numa sala de aula de mestrado. E aí você imagina que Jorge Barro, vocês já ouviram Jorge Barro aqui? Uma benção. Jorge Barro começa a falar desse negócio de missão integral. E uma pessoa no canto da minha sala diz assim: ô pastor, a minha igreja lá faz missão integral. E aí a pessoa diz assim: toda quinta-feira a gente dá sopa. Tem sopa e tem pão. Um irmão lá do canto da sala não gostou do que a irmã disse. E falou: como é, minha irmã? A senhora está dando sopa e pão? A senhora tem quantos convertidos? Porque se só está dando sopa e pão, minha irmã, isso não é missão integral, isso é ação social. Aí do outro canto da sala alguém disse assim: tem que ter quantos convertidos para poder dizer que o trabalho está valendo a pena? Qual é a relação de conversão que tem com a sopa? Outro não gostou e disse: como é? Vai dar sopa e tem que ter conversão? Isso é proselitismo. Aí teve outro que disse: vai dar sopa e não vai ter conversão? Teologia da libertação. Até que isso, pastores, gente, eu não estou falando de pastores fazendo um mestrado em teologia. Até que um levanta a mão e diz: quer saber o que é esse negócio de missão integral? Isso é mais uma heresia do mundo gospel. E ali eu vi: gente, que negócio é esse que ninguém está entendendo nada do que é? Imagina que eu estava fazendo uma dissertação sobre ordenação feminina, não sei porquê. E eu parei e fui estudar a missão integral. E aí eu vi que nós temos grandes nomes da teologia da missão integral, como René Padilha, que infelizmente não pôde estar aqui, mas é maravilhoso. Seus escritos fundamentam a nossa compreensão. E tantos outros. Carlos Queiroz, tantos. Mas nunca ninguém tentou sistematizar a compreensão da teologia da missão integral. E aí eu disse: eu vou pelo menos tentar sistematizar. Não estou criando nada novo, vou só tentar sistematizar para a gente entender esse negócio. E aí é o que eu vou fazer com vocês hoje, tentar sistematizar para a gente entender por que a gente age. Quando nós pensamos em missão de igreja, o que vem à sua mente? Missão. Seja bem sincero. Conferência missionária na igreja ADPaz. O que vem na sua mente? Vamos falar de quê? Vamos falar de quê? Evento, que mais? Conferência missionária, missionário, missão. Lembra o quê, minha gente? Fiquem livres. Alguém que vai lá para a China, ou para a Indonésia, ou para o Nepal, né? Deixou tudo. Mas que mais? Eu quero que você vá mais, vamos mais. Agora, teologicamente, falou de missão. O que é que vem na sua mente, no seu coração? Pregar o evangelho. Evangelização. Se eu sei um versículo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estou falando besteira? Quando a gente pensa em missão, a gente pensa no ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, presta atenção. Quando é que eu sou um crente fiel? Quando eu estou com o meu folhetinho na mão, dizendo: meu amado, o Senhor Jesus morreu por tua vida. Agora, se eu estiver na rua, entregando um pão para aquele drogado, fedorento, que está na calçada, e que eu queria mesmo que ele nem existisse, e eu estou lá entregando o pão, meu amigo, você não está sendo assim tão crente, você está sendo bonzinho. Mas a sua missão é salvar a alma dele. Essa é uma concepção que nós temos quando a gente pensa em missão. E aí, quando os agentes do reino vão agir, eles estão sempre lidando com isso, inclusive com a liderança da igreja. O que é mais importante? O que é missão? O que é só uma açãozinha social que a gente faz para aquietar a nossa consciência? Gente, vamos voltar para o começo de tudo. Deus criou todas as coisas. Nós temos um Deus criador, aleluia. Ele cria todas as coisas e diz a palavra que ele cria com perfeição. René Padilha, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele diz que cria para que nós tenhamos vida abundante. A vida abundante que a gente aprende que Jesus veio dar. Padilha vai dizer: Deus criou para que tivéssemos vida abundante. Num conceito de shalom. Shalom, que você entende sempre como que palavrinha traduzida? Shalom, paz. E quando a gente pensa paz, a gente pensa ausência de
guerra. Padilha diz, nana. O conceito de shalom, como o hebreu entende, um shalom é vida em abundância, numa total harmonia de relacionamento entre o homem e o seu Criador, entre o homem e o outro homem, e entre o homem e a criação. Shalom, vida abundante, na concepção de Padilha, e ele alerta sobre isso. Não é esse conceito de paz em ausência de guerra. Vida abundante. Gente, vamos lá, fique ligado comigo. Vida de relacionamento harmonioso entre criatura e criador, criatura e criatura, criatura e criação. Estão entendendo? Propósito original da criação. Vamos lá, vocação original. Deus cria propósito e Ele está lá. O que é que o homem faz? Nós aprendemos, nós pregamos. O homem peca. Quando peca, ele cai. É a chamada queda. Nós estudamos sobre queda. O que é que acontece quando o homem cai? Separação entre a criatura e o Criador. E aí o que acontece? Deixa eu resumir o começo. Deus não fica lá olhando esse homem que se perdeu, esse homem que foi separado e diz, se explode aí que eu vou construir outra coisa, vou fazer tudo de novo. Não, Deus diz, eu não vou perder o que eu criei, eu vou resgatar, eu vou redimir, porque eu criei com propósito e eu não abro mão da minha criação. Isso é lindo, é o cerne do Evangelho. Aí ele faz o quê? Na plenitude dos tempos. Ele diz, filhão, vai lá, tu és um comigo, mas tu és Deus comigo, nós somos um. Tu és santo, tu és perfeito, todas as coisas foram criadas por teu intermédio, e sem teu intermédio nada do que foi feito se fez. Vai lá, deixa a tua glória e resgata a minha criação. Eita, glória a Deus! Não foi assim? A gente não conhece isso. Mas aí a gente vê que este Deus que vem e que se encarna e é modelo de missão para nós, esse Deus encarnado, Ele nos resgata. E Ele nos resgata, gente, é para algo maior do que apenas salvar a nossa alma. Ele vem para revelar a glória de um Deus que nos criou com propósito e deseja resgatar o que criou para que viva segundo a vocação original da sua criação. E quando terminar essa vida aqui que é temporal, virá e viverá com Ele para toda a eternidade. A mensagem do Evangelho, lindo. O que a igreja faz? A igreja então pega isso que Jesus fez e escuta, e ótimo que ela escuta, a ordem do Senhor Jesus que diz, gente, eu estou indo embora. Sim, vou para o Pai. Agora presta atenção, não vou deixar vocês sozinhos. Estou enviando o meu Espírito Santo e Ele será Deus em você, a te capacitar a realizar a missão que eu tenho para você. Porque presta atenção, assim como o Pai me enviou, agora sou eu que te envio. Olha que tremendo. Eu não estou mais, estou indo embora. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu entreguei a minha vida e quem crer em mim está salvo, selado, redimido. Não fiz só isso. Eu te salvo, eu te redimo, eu te selo agora com o Espírito de Deus que vai te capacitar a ser o homem e a mulher que Deus te criou para ser. É assim ou não é o nosso Evangelho? Mas aí ele vai embora e diz, agora presta atenção. Assim como o Pai me enviou, eu lhe envio. Não foi assim? E diz, assim como eu fiz, você vai ter que fazer. Está ou não está nas Escrituras? A igreja então entende isso muito bem entendido, e aí entende a nossa missão. Vamos lá como Jesus mandou, e de pregar o Evangelho. Mas gente, antes disso tudo acontecer, vamos voltar para a criação. Deus criou perfeito, Deus criou o homem, e em Gênesis 1, Deus diz assim, façamos o Deus triuno, este ser, a nossa imagem e semelhança. E essa expressãozinha chamada imago Dei é que faz com que eu e você sejamos únicos, tenhamos um valor inalienável, incomensurável. Nós somos imagem de Deus. Para quê? Para criar coisas lindas como a gente cria. Para conseguir fazer o que a gente tem feito hoje, porque somos imagens de Deus, é só para isso.
nós vamos resgatar um conceito que se perdeu. Os termos hebraicos, tselem e demut, para imagem e semelhança, eles fazem referência a algo a quem você representa. Algo tão similar que você representa. Diga comigo essa palavrinha. Representatividade. Quando você foi criado à imagem de Deus, sabe o que é que Deus fez? Deus disse, você vai me representar no governo de tudo que eu estou criando. Eu não vou descer aí para tomar conta dos rios que eu estou lidando para dessedentar o sedento. Eu não vou descer aí para construir rua para poder você caminhar e ligar cidades. Não. Sabe quem é que vai fazer? Vai ser você, que é minha imagem e semelhança e, portanto, me representa no governo da criação. Sabe como é que isso chama, gente? Mandato cultural. Decora esse terminho, a gente não ouve isso na igreja. Raramente se fala disso. Quem aqui já tinha ouvido falar de mandato cultural, estudado mandato cultural? 2. Então anote aí, você está no mandato cultural. Que negócio é esse? Você vai ouvir. É a primeira missão que Deus entregou ao ser humano criado à imagem e semelhança dele. Não é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Não! É me represente no governo do que eu estou criando. Presta atenção. Estou dando o que você precisa. Se você precisa de água, vai ter rio para matar sua sede. Se você precisa de comida, eu estou dando manga. Eu estou dando para você jabuticaba, que eu gosto. Uma bananinha. Estou dando também um peixinho para você fritar e comer quando tiver fome. Estou dando arroz, macaxeira, inhame. Agora você vai lá, cultiva a terra e depois essa terra vai dar, porque eu criei ela com este propósito, e você come e mata a sua fome e a fome de quem tem fome. Amém? Perfeito? Deus criou tudo o que nós precisávamos para que desfrutássemos da vida que Ele criou com propósito para nós. Estão acompanhando comigo? Deus cria e nos dá uma missão. A primeira missão é a missão de representatividade. Porque somos imagem e semelhança de Deus. Agora, vamos lá. O homem caminhava com Deus, como é que era o negócio? Era olho no olho. Deus vinha lá no jardim, era assim que está nas escrituras, e batia papo com o homem. Dizia, vai lá, meu filho, coloca o nomezinho ali no bichinho, faz assim, não era assim? Mas quando o homem cai e peca, o homem é separado. Não tem mais bate-papo com Deus. Não tem mais a conversinha de olho no olho. O homem é expulso do jardim, um lugar maravilhoso que Deus criou para ele desfrutar. Gente, o que a gente aprendeu que acontece? A mulher agora vai ter dores ao dar à luz, e o homem vai ter que suar muito para poder comer do fruto do seu trabalho, e toda a terra é amaldiçoada. Afeta de tal maneira que diz que a terra começa a dar o quê, gente? Quem lembra do texto bíblico? Espinhos e abrolhos. Estão acompanhando comigo? Veja aí se a irmã não está dizendo heresia, viu? Porque tem uns doutores aí de teologia que acham que negócio de missão integral é heresia. Fica aí acompanhando. Estão ligados? O homem agora está como, minha gente? Ele deixou de ser imagem de Deus? Deixou não. Agora a imagem está meio... Minha filha diz assim, minha filhinha menor, ela diria, está melecada. Sujou com esse negócio chamado pecado. Foi ou não foi? O pecado desvirtua o homem, e esse negócio de pecado, o homem não consegue mais caminhar segundo os propósitos de Deus. É ou não é, minha gente? Agora veja a lógica, eu quero que vocês entendam a lógica, porque tem lógica.
Olha só, o homem caído em pecado não consegue realizar os propósitos de Deus. Não consegue viver segundo a vocação que Deus criou ele para viver. Não consegue. O pecado está lá, a carne está dizendo que não é daquele jeito, mas ele não consegue fazer como Deus queria que ele fizesse. Aí, esse homem e esta mulher é que agora governam a criação de Deus. Gente, no que é que vai dar essa criação? Eu ia colocar um áudio aqui de Ariovaldo Ramos. Aí vocês iam ouvir Ariovaldo Ramos e ia dizer... Talvez você escute Diomar e diga... Mas vou resumir o que é Ariovaldo, o que é Kikiwitz, o que é que o pessoal da Missão Integral enxerga e grita aos ouvidos da igreja evangélica. O homem caído, ele vai pegar o rio que Deus criou para quê, minha gente? Para dar água para ele beber, senão ele morre. E o que é que ele faz no rio? Ele polui. Porque esta carne está interessada em satisfazer os desejos dela. Então, meu amigo, se eu posso aqui me tornar sócio do meu irmão, construir uma indústria na beira do rio, que vai me dar muito lucro, meu amigo, despeja nesse rio lixo tóxico, tô nem aí. E o homem mata o rio, que tem a água, que ele precisa beber, que Deus criou para descedentar. E assim vai, minha gente. Arranca esse pedaço de pau. Isso é uma arvorezinha, mas arranca. Faz o seguinte, desmata logo um monte de pedaços. Olha, tira aí uns mil pedaços, porque eu vendo mais, eu ganho mais dinheiro. Tô nem aí se não vai ter ar para ninguém respirar. Eu quero saber do meu bolso. Gente, isso é o homem em pecado. Ele não vai conseguir representar Deus. Então Deus disse assim: vou te dar uma companheira idônea. Tu não vai ficar sozinho, porque eu não te criei para estar sozinho, criatura. Tu vais casar e vocês vão ser um, e vai formar uma coisa linda que eu tenho, chamada família. Aí vocês vão se amar, você vai respeitar ela, vai amar ela de tal maneira que vai dar a sua vida por ela, se for preciso. E ela te respeita, deixa você ser o sacerdote do lar. É uma esposa submissa, te ajudando a alcançar os propósitos de Deus. Vai ter um monte de menino, porque vai ser a minha herança para vocês, e vocês irão encher esta terra, porque eu fiz essa terra para vocês. Mas o homem em pecado, o que é que vai fazer? Ele forma família, e daqui a pouco a mulher ficou meio velhinha, o negócio está despencando, não está tão bonitinha, ele troca por 2 de 20. E você começa a ver separações, adultérios, famílias destruídas. E você vai entendendo que a criação não consegue caminhar segundo os propósitos de Deus. Muito menos esse homem consegue ser representante de Deus no governo dessa criação. Você tem abuso sexual de criança dentro de casa pelo próprio pai, porque tinha um desejo sexual incontrolável, e a carne dele diz: eu quero ter prazer. Pega a filhinha de 3 anos e abusa dela, porque o que importa é que você tenha o prazer que você precisa. Eu estou contando mentira aqui, minha gente? Agora, olhe, se aquiete com meus gritos, porque quando eu estou falando da verdade do Senhor, eu não consigo ficar calada, quietinha, não consigo, minha gente, sou eu. Então, se agonie não, se eu estiver gritando, estiver incomodando, começa a orar: Espírito Santo, dá aqui uma magiquinha no meu ouvido para eu não ouvir os gritos dela, mas escuta o que eu tenho a lhe dizer, porque o Senhor me trouxe aqui para lhe falar nesta tarde, e eu falo com temor e tremor. Este homem não consegue representar Deus no governo, nem da casa dele, quanto mais da criação, porque é uma criação caída, minha gente. Aí vem o que é lindo do nosso Deus, que a gente canta nas igrejas: Ele não desiste de você, Ele se importa com você.
Sabe o Deus que não desiste? O Deus que fica olhando esse caos e não diz assim, eu podia com uma palavrinha dizer, acabou, planeta Terra. Podia ou não podia, minha irmã? Uma palavrinha de Deus, acabou-se. Vem uma ondazinha maiorzinha, um pouquinho, já destrói um país inteiro. Uma ondazinha, um pouquinho maior do que está acostumado. Tu imagina a palavra de Deus dizendo, chega! Mas Ele não faz. Ele diz, eu não vou deixar a minha criação assim. Eu não vou deixar. É por isso que Ele manda Jesus, minha gente. Porque Jesus vindo, Jesus paga o preço do pecado. Jesus nos liga de novo ao Pai. E nós recebemos uma dádiva linda, que é o Espírito Santo do Deus vivo em nós. Que vai dizer assim, agora você não anda mais sozinha, minha filha. Eu te capacito a ser a mulher que Deus te criou para ser. É a unção do Espírito em nós. Então, me responda uma pergunta. Gente, quem melhor do que a igreja do Senhor Jesus para assumir o governo da criação? Me responda. É o homem que não teme a Deus? Meu irmão, o homem que não teme a Deus, ele vai pegar uma mulher e ele vai contratar, não. Veja o que o homem é capaz de fazer. Nós temos containers com mulheres que vivem lá dentro, acorrentadas, para servir a homens que querem ter um momento de prazer sexual. Essas mulheres são dopadas, drogadas. A vida delas é reduzida a 5 anos, porque elas vão viver de droga para poder suportar um homem entrando atrás do outro naquele container para satisfazer os seus desejos sexuais. E isso está acontecendo hoje neste planeta Terra, que se diz habitado por seres humanos. Sabe qual é? Um dos mercados ilícitos que mais cresce no mundo. Eu vou dizer a você. Chama tráfico de cachorro. Não! Chama tráfico de armas. Não! Chama tráfico de seres humanos criados à imagem e semelhança do meu e do seu Deus. Gente que vai ser pega na rua e vai ser vendida como um objeto para que alguém tenha o rim que está precisando, depois tira e mata o infeliz. Pega aquela mulher ali e leva ela lá para um país que não está nem aí. Se aquela mulher tem sonhos, anseios, desejos, trancafia ela e ela vai ser prostituta para o resto da vida dela até que morra. Pega um menininho desse qualquer que ninguém está nem aí ligando para ele. Lá no sertão nordestino tem um monte. Pega esse menino, compra por R$15. Porque tem casos, amados, e é caso real, de criança vendida no sertão da Paraíba por R$15. Mas quem se importa? Que tem menino demais no mundo. Vende esse menino e bota ele lá para ser explorado até que ele morra. E assim é a vida neste planeta dos humanos. Sabe por quê, minha gente? Porque só quem pode governar essa criação de modo justo, de modo íntegro, de modo a beneficiar o outro, só quem pode governar essa criação tendo atitude de amor para com o seu próximo, não é aquele que vive escravo do pecado, mas é aquele que foi lavado, redimido e hoje não vive mais ele, mas vive o Espírito de Deus nele e age através dele. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Aí o cara se converte. Oh, glória a Deus. Ontem eu preguei em BH. Preguei no chá de mulheres. Outro estilo. Mulheres da alta sociedade, que às vezes nós julgamos tanto porque são ricos. Eu mesmo já julguei tantas vezes. Com coração no Senhor. A casa da mulher, a garagem dela é quase essa igreja. A garagem. Mas ela abre
coloca mesas e faz chás evangelísticos para aquele monte de mulher que não cabe mulher naquele salão. E ontem eu preguei do Senhor Jesus, o evangelho que salva, e mulheres entregaram a vida ao Senhor, porque nós temos essa missão que nos foi dada, e é essencial. Mas entenda, esta missão é essencial, não apenas porque vai redimir aquelas mulheres e salvar as almas delas, é porque também vai povoar este planeta com gente cheia do Espírito de Deus, que vai poder governar esta criação segundo os propósitos de Deus. Porque se Deus não quisesse que existisse mais criação, minha gente, isso aqui já tinha explodido. Mas a igreja ficou se movendo durante muito tempo para além. A nossa vida é para além, porque nós somos peregrinos, somos. Mas em nenhum momento o Senhor diz, porque é peregrino, finge que não tem ninguém do seu lado, passa por cima, porque você está olhando do seu lado para o futuro, para a eternidade. A igreja deixou de olhar as pessoas e ficou olhando a alma das pessoas. Onde tem uma alma para eu salvar? E Jesus diz, coisa linda de papai. Tive fome, não era minha alma que estava com fome, era o meu corpo. E tu me deste de comer. Estava eu sem roupa, minha alma não precisa de roupa, mas este corpo precisa. Estava eu sem roupa, foste lá me vestir. Eu estava preso atrás da grade, feito um animal enjaulado, e não era a minha alma, era o meu corpinho com ela, e tu foste lá me visitar. Vinde, bendito de papai. Vem desfrutar do que papai preparou para você, para a eternidade. Foi assim que Jesus falou? Claro que eu dei uma contextualizada com o meu idiomariquês, né? Gente, se a igreja entendesse que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós não somos apenas selados, carimbados para a vida eterna com Ele, mas nós somos selados com a marca da promessa, que é o Espírito dEle habitando em nós e nos capacitando, nos imprimindo a mente de Cristo. Nós então entenderíamos, espera aí, papai me deu uma missão. Qual foi a missão que papai me deu? Qual foi a primeira, igreja? Me representa no governo da criação. A gente diria, ei, não tem outra para representar melhor Deus no governo da criação do que eu. É comigo o negócio. Tem rio sujo? Com esgoto? Ei, papai não criou para estar com esgoto lá dentro, não. Esse rio tem que estar limpo, porque dá água para beber. Está errado. Vou lá me envolver com o que quer que seja necessário para limpar o rio que papai criou para me dar água para beber. Mas o crente diz, não. Isso não é negócio para mim, isso não é missão. Missão é o pastor que está orando, pregando. E então nós nos tornamos agentes omissos. Gente que não está nem aí para a criação de Deus. Que está muito mais preocupado em sentar na igreja e ficar sendo alimentado. Dá, pastor, palavrinha boa, ungida que eu estou precisando. Bota o louvorzinho que eu quero me alegrar. Vamos lá. E olha que eu sou ministra do louvor, viu? Amo o louvor e creio que o Senhor ama receber a nossa adoração quando é feita em espírito e em verdade. Mas vejo muita gente vindo para a igreja para poder dar uma balançada no esqueleto, porque aí não vai ter pecado. E senta aí e fica julgando. O culto foi bom, não foi bom. Pastor, o senhor não está jejuando, não está tão ungido. Desde quando esse culto é para você? Porque pelo que eu saiba, culto é para o nosso Deus. Não tem que você chegar aqui e dizer gostei, não gostei. Tem que ser, papai, eu te agradei com o culto que prestei a ti. Sim, mas deixa eu voltar para a missão integral. Eu estou pregando, perdão, irmãos. O Senhor quis falar com alguém, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí você ouve, como na minha cidade, o irmão veio me trazer dizendo que as ruas de Natal estão um monte de rua diferente. Por causa da Copa, foi isso?
Viaduto novo, entrada nova, pedaço de rua para lá, mudou o trânsito, não é assim? Ele estava dizendo. Um monte de coisa diferente. Por causa da Copa. Na minha cidade, por causa da Copa, o Estado chamou um monte de gente, reuniu e disse assim: gente, turismo vai crescer. Quando o turismo cresce, sabe o que cresce junto proporcionalmente? Vou lhe dizer: uso de drogas e prostituição. E sabe o que cresce com prostituição? Também proporcionalmente? Abuso e exploração sexual de crianças. E o que é que eu tenho a ver com isso? Aí eu ouvi, digo, rapaz, eu vou lá naquele negócio. Fórum para criar mecanismos de proteção às nossas crianças. Aí eu lembrei que Jesus disse: deixem vir a mim os meus pequeninos, porque deles é o meu reino. Foi assim que ele disse. Eita, ele tem um chameco pequenino. Cadê a igreja evangélica? Alô, cadê a igreja evangélica? Mas não tem ninguém lá. Por que não? Porque sua missão é salvar a alma do pequenino. Deixa o menininho ser explorado, vendido, e depois que morra. Quando morrer, aí sim, porque você já salvou a alma dele. Não é assim, igreja? Tinha ninguém lá. Quando terminou, eu vou para um promotor que... Vou dizer que está filmando, pô. Escarneceu da igreja evangélica. E eu subo lá e digo assim: doutor, olha a ousadia da irmã, que é o Espírito Santo nos faz ousados. Nós não caminhamos pelo que vemos e não caminhamos na força do nosso braço, mas caminhamos sabendo que Ele é Deus em nós. E onde está o Senhor, meu amigo? Ali tem poder para fazer infinitamente mais do que você poderia pensar, sonhar ou imaginar. Ora, Deus estava ali comigo. Disse, doutor, eu queria lhe oferecer ajuda. Porque o Estado reconheceu que não tinha como combater o que iria acontecer de mal para as nossas crianças. Eles reconheceram. E ele disse: que ajuda, minha filha? Eu disse: o senhor precisa de ajuda, o senhor precisa de recurso humano. Nós temos para lhe dar recursos humanos. Nós temos gente. A gente vai para a rua. Nós quem, querida? Eu disse: a igreja evangélica em João Pessoa. Sabe qual foi a resposta dele? Ali. Igreja o quê, minha querida? A igreja evangélica em João Pessoa. Sua igrejinha só está preocupada em crescer, fazer tempo mais bonito do que a outra. Sua igrejinha está para a criança que está sendo abusada. As pernas começaram a tremer. A vontade de chorar, como quem diz: eu sei, o Senhor está certo. Mas o Espírito não deixou, porque há um remanescente fiel, há um remanescente que se importa. E eu virei para ele e disse: o Senhor vai, olha a ousadia da irmã, o Senhor vai conhecer nesta cidade uma igreja que se importa. E saí. Peguei minha filha, levei para uma avenida da minha cidade, meu marido dirigindo o carro, peguei as câmeras que eu uso para filmar minhas pregações, que eu coloco no meu site, você pode ir lá conhecer, é diomari.com.br. Peguei as câmeras e a gente começou a filmar uma coisinha bem simples. O carro chegando no sinal, a minha menina vestida de criança, com um pirulito na boca, os cabelinhos de criança, e ela assim, ó. Aí chegava o namorado da minha filha com uma mãozinha de cartolina. A gente consegue comprar cartolina, não consegue, igreja? Não precisa de verba não do conselho. Tá. Uma mãozinha de cartolina preta, e ele chegava na frente dela e fazia assim: vem cá, querida. Se... Não? Tá. Então, peraí. Uma mais fácil. Você, vem cá, irmã.
Irmã, você agora é uma atriz do reino. A senhora é uma criancinha aí, feliz. Bota aí, fique feliz para todo mundo aí, bem feliz, bem feliz. Aí, tá vendo? Mas aquele menininho com a mãozinha de cartolina preta enorme chegava bem feliz, bem feliz. Vai, irmã, feliz. E ele só fazia assim, ó, na frente do carro. E à medida que ele passava a mãozinha, só encenando que estava passando a mãozinha na criança, a criança que estava feliz fica como? E aí o pirulitinho ela deixa. E ela solta o ursinho no chão. E a gente entra com uma faixa. Nós evangélicos dizemos não ao abuso e exploração sexual das nossas crianças. Isso é missão, igreja? Pode sentar, irmão. Muito obrigada. Conseguimos levantar mais de 100 igrejas nos sinais. Não precisamos de... Só assim, irmãos. O videozinho colocou no YouTube e começou a fazer propaganda com os... Irmão, vamos para a rua no dia tal. Vamos lá dizer que a gente diz não. Vamos lá, que essa é a nossa missão. E aí alguns acreditaram naquilo. O remanescente fiel foi para a rua. Não precisava de muito, não. Era a menininha, era o homem, o menininho fazendo o abusador. Era 2 pessoas segurando uma faixa e alguém entregando panfleto no carro. No panfleto o que é que tinha? Diz que 100, mas tinha ore, proteja e denuncie, porque nós somos um povo que ora. Lindo, simples, gente, simples. Olha como Deus nos honra. Uma igreja não consegue ir e me liga e diz: Ediomari, deu zebra aqui, não tem equipe. Eu formo uma equipe correndo de última hora, boto os meninos no sinal, não estava meio penteado, não estava nada bonitinho, mas vamos lá que a gente não pode deixar de fazer. E aí eu vou para a rua entregar panfleto nos carros. Para um carro e eu digo: boa tarde, nós evangélicos dizemos não à exploração sexual das nossas crianças e adolescentes. Quem é que está do outro lado pegando o meu panfleto? O promotor. E olha para mim e diz: você? E eu: nós evangélicos dizemos não. Precisou de muito, minha gente. Mas sabe por que a igreja não faz? Porque isso não é missão. Porque no panfleto só tinha ore, proteja e denuncie. Não tinha uma mensagem dizendo para ele como era o plano da salvação para ele se converter. Então não é missão. Nós vivemos nesse radicalismo, separando o que é sagrado de secular. E aí a gente traz para a nossa teologia. E a gente começa a separar o que é missão do que é grande comissão. Para mim, o grande avanço da teologia da missão integral, sabe o que é? É resgatar a perspectiva missiológica de que a nossa missão não é apenas a grande comissão. A nossa missão começa com o mandato cultural. O que é mandato cultural, igreja? Representatividade. Eu e você somos representantes de Deus no governo da criação. Aí nós temos a grande comissão. Esse povo que está lavado e remido e capacitado pelo Espírito, vai lá na rua, tira a gente do inferno, ganhar vidas para o Senhor Jesus e trazer mais soldados para guerrear nesta guerra. C.S. Lewis faz fantástico em Crônicas de Nárnia. A criação de Deus. Vocês lembram de Crônicas de Nárnia? Quem aqui assistiu? Gente, esse filme é teológico. A criação de Deus foi invadida pelo mal. Foi ou não foi? Mas o Senhor, Deus, não fica assistindo. Ele envia ao mundo aquele que salvaria este caos e iria expulsar o mal desta criação. E este que vem nos envia. A gente vai, então nós somos os soldados em batalha para dizer a toda forma de mal: sai desta criação, porque não foi para isso que Deus criou. Quando a igreja não faz isso, nós entregamos a criação de Deus ao diabo. Porque a gente não acha que é missão. Aí o camarada se converte e ganha a eleição.
vira deputado. Como ninguém ensinou a ele que ele é representante de Deus no governo. Então ninguém ensinou que quando ele senta lá para legislar, ele vai dizer assim: o que Deus tem de princípio para a criação? Espera aí, naquela comunidade tem uma criança bebendo esgoto, isso não pode? Eu vou então fazer aqui uma lei para destinar verba para poder fazer saneamento público, porque Deus não criou homem e mulher à sua imagem para beber água de esgoto. Mas quando o cara não entende que isso é a missão dele, sabe o que ele faz? Ele chega lá e diz: como é que eu ganho o meu aqui? E você balança a cabecinha olhando para mim dizendo: é desse jeito, não é, minha irmã? Deixa eu lhe dizer, a gente ensina na EBD para as crianças que o pai da mentira é o diabo. Mas você e eu nos pegamos constantemente dando um jeitinho brasileiro que nada mais é do que mentira, para facilitar as coisas para o nosso lado. Mas isso não é missão. Aí a sociedade olha para a igreja evangélica brasileira e vê uma igreja que já soma quase, eu acho que já passou de 50 milhões de pessoas. E você não consegue ver diferença nesta nação. Corrupto não é só deputado, senador, vereador, prefeito e governador. Tem corrupção lá no seu trabalho. E muitas vezes você está alimentando a corrupção que está lá. Assina aqui um pouquinho mais, diminui aqui não sei o quê, dá um jeitinho aqui. Você, o Senhor, agente do reino de Deus na terra. E aí o cara que está trabalhando com você olha para o lado e diz: esses crentes, quem confia? Como é que Deus está sendo representado, hein, igreja? Seja bem sincera. Como é que a igreja evangélica brasileira representa Deus no governo do Brasil? Vamos lá? Porque eu ando ouvindo de escândalo, que envolve deputado, que envolve político, que bate no peito e diz: o Senhor Jesus é meu Senhor. Eu estou sendo meio radical, né? Não. Eu estou dizendo a verdade de uma igreja que não entende que ela tem uma missão. E a missão dela começa sendo o governo de Deus, da criação de Deus, porque representa Deus neste governo. Quando tem um convite, políticas públicas para as escolas. No meu bairro passa um carro. Vamos decidir como vamos ensinar as crianças na escola pública. Convidamos todos para participar do orçamento participativo e do plano de educação. Pergunta: quantas vezes você foi, meu irmão, minha irmã? Você tem mais o que fazer. O que você tem a ver com isso? Se estão ensinando homossexualismo nas escolas e estão botando cartilha para dizer para o menino que ele escolhe se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher, e você não tem nada a ver com isso, porque você está na igreja orando e adorando a Deus. Quem representa Deus? Quem representa Deus nas escolas públicas que formam a próxima geração? Quem? Vou pregar numa igreja e uma mulher vem falar comigo. E eu tenho um material que eu vendo, que é um DVD. Olha como é que nasce, gente. As últimas eleições eu estava chorando no meu banheiro, chorando. Porque me mandaram um vídeo. Se você quiser assistir, você vai no meu Facebook. Meu Facebook é ministerial. Eu uso aquilo ali para falar do Senhor. Você vai lá e procura no meu vídeo, você vai achar um menininho numa lambreta. É um vídeo que passou nas escolas brasileiras, para criança pequititinha assim. Sabe como era o vídeo? Um menininho numa lambreta. Aí você diz: que lindo! Aí daqui a pouco ele não está numa lambreta, ele está na bicicletinha dele. Ele está no lindo mundo da imaginação. Aí daqui a pouco ele está sobrevoando.
Só que aí muda a cena e ele não está, ele está só imaginando, tomando sorvete, imaginando que ele está voando. E assim vai o dia inteiro, e você diz, coisa linda, que vídeo lindo. Mas chega à noite, ele vai para o quarto da casa dele. Isso está passando nas redes, está passando na rede pública, onde está a maioria das crianças brasileiras assistindo aula e sendo formado, recebendo cosmovisão, a forma como vai enxergar a vida e mundo. Aí o menino está no quarto de noite. E aí a porta fecha. Menininho, viu gente? Não é 10 anos, não, menininho pequenininho. E ele acende uma lanterna. E a lanterna vai num cartaz que tem uma mulher com uma saia mini e um top. E aí ele coloca o foco da lanterna no bumbum da mulher. E o bumbum dela faz cresce. E aí você escuta na edição de áudio o menininho dizendo Aí a lanterna sobe, vai nos seios da mulher e os seios dela fazem Aí o que é que você escuta? O menininho E a essa altura eu já estava, meu Deus, estão ensinando pornografia. Isso é introduzir o menino na pornografia de pequenininho. Porque ele pequenininho começa a ver isso, depois ele quer ver sem o paninho que está cobrindo e está na pornografia. E eu sei quantos adolescentes eu aconselho que estão escravizados no mundo da pornografia. E quantos maridos escravizados na pornografia na internet. Começando numa escola, fiquei desesperada, Senhor. Mas o vídeo não acabou, eu ainda teria uma surpresa. Do lado do cartaz da mulher, tem um homem de macacão. E ele vai com a lanterninha na região genital do homem. E ali sobe. E o que é que o menininho faz? E vem o fechamento do vídeo. Perca os seus medos. Sabe o que a igreja faz? No máximo compartilha esse vídeo e diz, isso é um absurdo. Que horror. Além disso, minha gente, o que é que a gente faz? Vamos ser bem honestos, o que é que a gente faz? Quanto é que tem de verba da igreja para esse tipo de missão? Não, irmã, isso não é missão da igreja, irmã. Eu começo a chorar, Senhor! Meu Deus, acorda a igreja. Senhor, faz a igreja fazer alguma coisa, faz a igreja acordar que nós vamos perder a próxima geração. E Deus me diz, e você, o que é que está fazendo? Senhor, presta atenção, eu já prego, eu já louvo, eu já escrevo, já é coisa demais, ainda tenho 4 meninos para criar. Pelo amor de Deus, papai. Mas coisa não. E o Espírito Santo me disse, eu te dei o dom de ensino. Não foi para você. É para você edificar o meu corpo, a minha igreja. E para você ir lá e usar este dom para dar orientação a quem está perdido. Mas Deus, eu não sei esse negócio de técnica com criança. Eu estou dando meu exemplo, irmão, porque é a minha verdade. Eu não tenho que dar para você de hoje, é a minha verdade. Porque talvez a minha verdade lhe inspire. Eu sou ninguém. Sou Ediomari, Rodri Nunes Nóbrega. Sabe o que é Ediomari? É nordestina, gente. Pai e mãe que mistura nome para dar o nome. É assim, ó. Era a inicial do nome do meu pai, Edmundo. Dio era o apelido quando eu nasci, que minha mãe cantava. Dio, como te amo. Botou o Dio. Mari, o nome da minha mãe, Marilu. Juntou isso, deu Ediomari. Rodri Nunes. Já ouviu falar de Rodri Nunes na tua vida? Não ouviu. Porque é Rodrigo da minha mãe com Nunes do meu pai. Rodri Nunes. Só tem eu no planeta Terra. Só nada, além de serva do Senhor. Podia dizer, mas não tem o que eu fazer. Fiquei olhando o Espírito Santo, então me diz o que eu faço. O Espírito Santo disse, faz assim, filha. Você não senta com a sua filhinha e não ensina a ela a palavra? Por que você ensina? Eu disse, porque quando eu ensino a palavra, eu estou plantando uma semente que não voltará vazia. E estou formando nela cosmovisão cristã. Pois é, filha. Tu não tem a câmerazinha que tu filmou a propagandinha lá do abuso? Filma isso. E vai lá. E espalha para as crianças. Aí eu fiz um DVDzinho, eu e minha filha na cama do quarto dela. E, gente, eu fui pedir dinheiro a ninguém, não esperei pastor me dar nada. Fui lá e fiz, ensinando a criança sobre pecado, sobre família, porque eu entendo que isto é a minha missão.
E está alcançando as crianças aí. Eu quero que chegue na escola pública. Não sei se isso vai entrar não, mas eu quero que chegue. Porque a gente entende o que é missão. Quando você entender que a missão sua não é só ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas começa com: eu represento Deus no governo da criação. Tudo que estiver fora dos propósitos de Deus para a criação dele faz parte da minha missão. Então você se levanta e diz: eu me envolvo com política pública, com rio sujo, eu me envolvo com abuso de criança, com venda de menino, eu me envolvo porque é minha missão, porque eu represento Deus, e Deus não permite isso. Só que você não fica só num lado. Você vai lá salvar o povo do inferno. Porque a nossa vida, se for só isto aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. Tem mais e é para a eternidade. Salva esse povo para a eternidade e traz mais gente para o exército. E vamos lá transformar este caos no reino de Deus que se manifesta nesta terra. Aí o resto, minha gente, fica fácil. Eu tenho 10 minutos, então vai ser assim, corrido. Olha o resto como fica fácil. Você entendeu a missão? Você entendeu que você é o chamado? Que você foi enviado como Jesus foi? E Jesus disse: assim como eu fiz, você faz também? O que é que você faz? Jesus se encarnou. Você vem e se encarna. Você se encarna na comunidade. Você se encarna na história. Você se encarna no contexto social. Você diz assim: eu não vou ficar preso no meu gueto fechado, adorando a Deus. Não, eu adoro o meu amado, mas eu saio porque Ele me enviou. E aí a gente não se fecha no gueto. A gente sai. Sabe por que a gente sai? Porque quando Jesus veio, Ele veio para inaugurar o reino de Deus que tinha sido usurpado pelo diabo. E não sou eu quem está dizendo, nem os teólogos famosos, basta ir na Bíblia que vai saber. Deus, Jesus Cristo falou que o reino estava sendo inaugurado. Agora vive no drama escatológico, que a gente sabe do já e do ainda não. Foi inaugurado, mas Jesus subiu e Ele vai voltar. E quando Ele voltar é que o reino vai ser estabelecido de uma vez por todas. Não é assim? Até que Ele volta, quem é que está em missão na terra? São os anjos. Querubim que vai fazer a obra. Querubim até vem para ajudar a gente, porque são espíritos ministradores enviados pelo Senhor para servir aqueles que crerão. Está nas Escrituras. Vem para nos servir, mas a obra é minha e sua. Aí a gente diz: ei, peraí, Jesus veio, se encarnou e não foi servido. Ele serviu. E serviu de modo sacrificial. E se Ele disse: assim como eu vos fiz, façam vocês também. Então eu entendo que eu tenho que fazer o quê, minha gente? Servir. E servir como? De modo sacrificial. Significa que você vai pegar uma tarde sua e você não vai só para o cinema. Você vai ficar com aquele menino mal cheiroso no meio da rua, que é a imagem e semelhança de Deus, e que Deus não criou para estar ali na rua comendo lixo. E você vai sentar perto e vai dizer: papai te ama, e eu vim aqui mostrar esse amor, nenê. Isso é sacrifício. Não é fácil, igreja, não é fácil. Isso aqui, ó, lotado. Se o pastor fizer uma missão e chamar, quantos vem? Não junta 3 fileiras, 4. Porque não entendeu que o nosso chamado é para além de nós mesmos. Que o modelo foi um Cristo que era Deus, é Deus, mas abriu mão da glória dele para servir de modo sacrificial. E disse: como eu fiz, que você tem que fazer. E tem mais. Ser igreja é muito mais do que dizer: eu sou a ADV da Paz. ADV da Paz? AD Paz. Sou a AD Paz. Bota a placa lá dentro, bem grande para quem passar a ver. O outro vai e bota Presbiteriana do Brasil. O outro bota Batista do Rororororô, que Batista tem muito se dando aí, tudo que é gosto, tudo que é nome, tudo que é... E a gente fica pregando o reino de Deus, mas na hora de fazer qualquer coisa, a gente faz assim: vamos lá, hein? Vamos ajudar quem está drogado na rua. É missão nossa, vamos. Agora é o seguinte: a minha bandeira tem que ir na frente, porque eu dei mais. Não, isso não acontece na igreja brasileira. Né? Marcha para Jesus. Os pastores tudo se engalfinhando, se comendo para ver quem é que vai aparecer no trio maior, que vai ficar mais tempo fazendo louvor com a bandeira da igreja maior. Balela de reino de Deus.
Me perdoe, irmãos. Mas é o que eu tenho visto, fazendo missão nesse país. É juntar assim um monte de líder e homem de Deus que fala de reino, mas não faz a mínima ideia do que é reino. Eu vou dizer o que é reino. Reino é o senhorio de Cristo sobre tudo e todos. Então, se eu faço parte do reino, eu não tenho nada meu, é dele e a missão é dele. E eu pergunto: Senhor Rei, o que tu queres que eu te faça? E não como é que a minha igreja aparece mais. Aí nós vamos ser agentes do reino que já chegou. Porque com Jesus o reino já chegou. Ele inaugurou esse reino. E aí sabe o que eu fico vendo, gente? Como é que o reino é inaugurado. Olha que coisa linda. A irmã ali recebe Jesus como Senhor da sua vida. É selada com o Espírito Santo. E agora tudo que ela vai fazer, ela ora: Senhor, isso é da tua vontade? O Senhor quer que eu faça isso? Senhor, olha só, aquele político ali diz que se eu assinar aqui esse negocinho, meu salário duplica. Senhor, é a tua vontade? Ela vai ouvir o Espírito Santo dizendo: não, minha filha, o que não é verdadeiro não é a minha vontade. Aí ela diz: então eu não assino e eu não faço. Aí o outro lá diz assim: ô Senhor, olha aquela mulher ali, que mulher bonita, mas não é a minha esposa. Aí pergunta assim: ô Senhor, qual é a tua vontade para mim? Aí o Senhor diz: a minha vontade para ti é que tu nem cobices a mulher do próximo, porque eu já te dei a tua. Ama a tua até a velhice, tu serás feliz assim. Aí ele diz: eu não adultero. Aí o outro tá ali e diz: eita, estão vendendo uma menininha ali para exploração sexual. Ei, eu me envolvo com isso. Espera aí, isso está errado. E ele levanta uma bandeira e ele consegue acabar com a exploração naquela região. Aí tem outro ali cheio do Espírito que diz assim: ei, aqui tem gente demais com fome, não pode, vamos fazer uma campanha e levar pão para quem tem fome. Aí se ouviu falar que a igreja evangélica naquela região, naquele bairro, acabou com a fome daquele povo miserável. Aí o povo começa a dizer: o que é isso? É o reino de Deus que está sendo manifesto nesta terra, porque eis que o rei veio e o rei nos enviou, e como enviados do rei nós temos manifestado o seu reino, trazendo tudo ao seu senhorio, e onde havia trevas agora há luz. Sinceramente, igreja, a gente precisa de menos teologia. Estudei tanto para fazer aquele mestrado. Quando terminou, fiquei olhando para mim e disse: meu Deus, a gente precisa de menos teologia e de mais ações de quem entende o chamado do Senhor. Aí não vão dizer que eu estou dizendo que a gente não precisa de teologia. Mentira. Eu comecei dizendo o que aqui? Que nós precisávamos ter a compreensão teológica daquilo que fundamenta as nossas ações. Mas o que eu noto é uma igreja teologizando, e na hora que você pergunta: está fazendo o quê? Hã? Nós precisamos colocar em prática. Sabe por quê, gente? Se não é mais uma conferência, é mais um congresso, é mais nos 2 horas aí sentado na cadeira, e é mais. Quantas pregações o senhor já pregou, pastor? Me diga aí, umas 500 na sua vida? Se brincar, tem mais. Quantas pregações você já ouviu, meu irmão, minha irmã? Agora eu lhe pergunto: onde está o fruto desta pregação? Onde está o fruto da palavra que transforma a minha e a sua vida, que nos constrange, que nos revela a vontade do nosso Deus? Onde está o fruto para que o mundo veja o nosso fruto e então nos conheça que somos os agentes do reino dele nesta terra? Não é responsabilidade do pastor, nem do conselho. É a minha e a sua. Porque a igreja não se limita a uma instituição criada por homens. A igreja sou eu e você na face desta terra.
manifestando que esta terra tem dono, que esta terra tem rei, que esta terra tem Senhor, e nós conhecemos a Ele, e nós obedecemos a Ele, e nós servimos a Ele, e nós manifestamos o reino dEle, até que Ele venha. Aleluia, aleluia e aleluia, porque Ele virá. Glória a Deus! Meu tempo esgotou. Deixasse eu ficava aqui, viu? Até dar uma dor em vocês. Tanto me ouvir gritando. Meu tempo esgotou, mas eu espero que tenha sido útil, de alguma forma. Sabe? Começa em nós. E eu não posso terminar sem orar. Porque o Senhor diz em João que sem Ele nós nada podemos fazer. A gente não pode. A gente sai daqui e não faz nada. Mas nós já temos Ele. Então nós podemos fazer. Aleluia. Pai querido, nós estamos aqui por Tua causa. Nós estamos aqui porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso Senhor, porque Tu és o nosso amado. Porque Tu não és apenas o Criador de todas as coisas, mas Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu nos salvaste, Tu nos redimiste, Tu nos amaste. E como se fosse pouco, Tu ainda nos enviaste para Te representar, para ser as Tuas mãos nesta terra, os Teus pés a caminhar, o abraço a abraçar. Oh Deus, Tu nos enviaste para revelar o Teu amor e a Tua glória. Tu nos enviaste como agentes do Teu reino, para que o mundo saiba que Tu és Rei. Tu nos enviaste para que possamos invadir este mundo manifestando que o reino já veio e já está entre nós. Mas nós queremos confessar, como Daniel confessou, como Neemias confessou o pecado do seu povo. Nós queremos confessar o pecado do nosso povo, que é Teu povo. Nós temos sido omissos. Nós temos sido uma igreja egocêntrica, uma igreja orgulhosa, vaidosa, que tantas vezes tem tentado roubar a Tua glória. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos. Perdoa toda a indiferença do Teu povo. Perdoa-nos, Senhor. A dureza dos nossos corações, perdoa-nos. Oh Deus, a Tua palavra diz que quando nós confessamos, nos arrependemos, Tu és fiel para nos perdoar, para nos permitir um novo tempo de um novo caminhar. Então nós queremos Te pedir, Senhor, ó Deus, levanta uma igreja, Senhor, preparada para um novo tempo, para uma nova forma de caminhar, uma igreja que entende que não é chamada para si mesma, mas para revelar que Tu és o Senhor desta terra. Uma igreja que vai produzir os sinais de que o Teu reino já veio e vai encharcar esta terra com bondade, com paixão, com amor, fará com que a Sua luz faça dissipar as trevas. Oh Senhor, enche-nos com o Teu Espírito de tal maneira que estejamos capacitados, ungidos para realizar o Teu chamado, a Tua missão. Sem Ti nós não podemos, mas nós temos o Senhor. Nós Te clamamos, age em e através das nossas vidas, porque nós queremos ir além de nós mesmos e do nosso gueto eclesiástico. Ajuda-nos nessa missão, Senhor, e não nos deixa retroceder. Que possamos ser o farol que ilumina a escuridão. Que possamos ser uma flecha nas Tuas mãos. E que possamos acertar o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus.
Em nome de Jesus nós te oramos e a igreja diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.